Essa noite eu quero trazer um assunto que todos os assuntos são importantes, né? A gente fala um assunto importante, mas na verdade todos os assuntos que tratamos aqui são assuntos importantes. São assuntos que você deve prestar bastante atenção. E o bom, queridos, é que nós temos a tecnologia. Caso você goste muito da palavra, ou entenda que você foi muito abençoado com a palavra, você pode ouvir a ministração novamente, né? Indo ao nosso canal do YouTube, Verbo Oricuri, e ouvir essa mensagem novamente, compartilhar para mais pessoas possam ouvir. Antes, queridos, as pessoas estavam na igreja, ouvindo a palavra falando com eles, e eles pensando, rapaz, se fulano tivesse aqui, essa palavra era para fulano ouvir. Então, queridos, agora, se você se encontrar numa situação parecida com essa, ele pode ouvir sem estar aqui presente. Você, quando o vídeo for lançado no canal do YouTube, você vai ali, já compartilha para o seu amigo, para o seu parente, para o seu familiar, que você entendeu que precisava ouvir a mensagem. Isso é maravilhoso. Porque antes nós não tínhamos essa oportunidade, e hoje temos essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus para aqueles que não estão presentes no culto. Então você pode, sim, entrar no nosso canal e compartilhar a mensagem que você foi abençoado, que tocou sua vida, ou que veio alguém na sua mente ou no seu coração que você entende que precisava ouvir essa palavra. Agora sim, você pode compartilhar com ele essa palavra. E essa noite eu quero trazer como tema: não olhe para trás. E quando eu digo não olhar para trás, não é nesse sentido aqui não, de não poder fazer isso, né? Você entendeu o que eu quero dizer quando digo não olhe para trás? É no sentido relacionado a você não olhar para coisas do seu passado que lhe traz dor, coisas do seu passado que paralisa a sua vida, que impede de você avançar, que impede de você ter novos relacionamentos, que impede de você crescer, que impede o chamado de Deus em sua vida. Queridos, o passado é algo muito perigoso para muitas pessoas. Muitas pessoas vivem presas a psicólogos, presas a psiquiatras, chega até esse ponto, por coisas que não foram bem resolvidas no seu passado. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos estar presos ao passado, ou deixar que o passado impeça o nosso crescimento, e deixar que o passado paralise a nossa vida, estragando o nosso presente e destruindo o nosso futuro. O passado, queridos, é algo que precisa estar muito bem resolvido na vida de um filho de Deus. Por isso que eu quis trazer o tema de não olhar para trás, e que você precisa, sim, entender a importância de saber como lidar com coisas do passado. E quando nós falamos de passado, eu não sei se você já falou esse tipo de coisas, mas se você nunca falou, provavelmente você já ouviu uma frase bem conhecida que diz: fulaninho agora que é crente, pensa que é santo. Só quer ser santo. E nós sabemos que quando alguém diz isso, está fazendo uma crítica ao quê? Ao passado que a pessoa tinha. Sim ou não? Você já ouviu isso? Né? Se você era uma pessoa muito bagunceira, que gostava de pintar o 7 e desenhar o 8 e está na igreja, provavelmente você já ouviu isso. Rapaz, fulano agora... Você vai ver de parente, de amigo, de familiares, coisinha agora só quer ser um santo. Vivia aprontando, agora está dando uma de santo. Santo do pau oco. Interessante que as pessoas falam isso, mas é com a vontade, assim, uma agressão nas palavras. Com insatisfeito, porque a pessoa tinha uma vida toda bagunçada e agora está procurando acertar essa vida, e não sei o que é que incomoda tanto as pessoas, o passado de outra. Diga ao seu irmão aí, diga, não olhe para trás. E você sabe o que é que eu estou falando. Não olhe para coisas do seu passado que param sua vida, que traz dor para a sua vida. Isso não pode ser alimentado, e você tem que entender o quão é prejudicial. Abra, por favor, sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 19. É uma história bem conhecida, que é a história da história de Ló e sua família.
Eu creio que todos conhecem essa história de Ló. Nós sabemos o contexto de Sodoma e Gomorra, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da história de Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades que viviam de uma forma desaprovada por Deus, duas cidades que viviam de uma forma pecaminosa terrível, e era um povo que vinha da descendência da aliança noética. Quando o mundo recebeu o juízo do dilúvio, somente 8 pessoas estavam vivos nessa terra, Noé e sua família, e Deus chamou Noé ali, fez uma aliança, e deu ali os termos daquela aliança, sabe, e ensinou como as pessoas deveriam viver, e aquelas pessoas foram ensinadas de geração em geração nos princípios daquela aliança noética, e eles se espalharam por toda a terra. A princípio não queriam se espalhar, como dizia a aliança, eles se juntaram em um lugar chamado Babel. Deus trouxe um juiz ali, confundiu as línguas, eles se espalharam por toda a terra e foram se juntando e ali construindo nações. E essas nações começaram a viver de todo jeito, e depois a terra ficou toda profana, e Deus olhou para um homem ali e tirou aquele homem do meio das pessoas, que era o homem Abraão. E Deus fez uma outra aliança com Abraão para separar Abraão e a descendência de Abraão daqueles povos, porque de Abraão iria vir um descendente que iria abençoar todas as famílias, que iria resgatar todas as pessoas do mundo. E nesse contexto, acabou que duas cidades se destacaram pela forma devassa que eles viviam, a forma pecaminosa que eles viviam, e aí Deus resolveu destruir a cidade com fogo. E aí Deus foi falando a Abraão, Abraão foi negociando, e aí acabou que Deus resolveu que só tinha de justo naquela cidade Ló e sua família. E aí Deus mandou com que anjos fossem resgatar Ló e sua família daquela cidade, porque a cidade seria destruída com fogo. E aqui em Gênesis 19, verso 17, diz o seguinte: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então você observa que ficou bem claro aqui que o anjo estava dando uma ordem para que eles pudessem ser livres. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares, não olhe para trás. Então a ordem foi muito específica: não olhe para trás. E quando veio aquele juízo que eles estavam saindo daquela cidade, alguém resolveu teimar e olhar para trás. E quando aquela mulher olhou para trás, o que aconteceu com ela? Ela ficou paralisada. Ela transformou-se em uma estátua de sal. Então a Bíblia não deixa claro os motivos que fez com que ela, com tanta orientação de não olhar para trás, ela acabou olhando. A Bíblia não deixa claro se foi por curiosidade. Eu acho que talvez não foi por tanta curiosidade. Mas ela tinha uma vida naquela cidade. Talvez ela estivesse apegada a coisas naquela cidade, sei lá, como diz minha avó, talvez os trens. Sabe o que é os trens, sabe? As coisas de casa, né? O brasileiro, o nordestino, principalmente, os móveis, as coisas chamam os trem, né? Minha avó costumava fazer os crecos, as tralhas, né? Eu não sei o que se era os trem da casa, se era algumas amizades, eu não sei o que tinha naquela cidade que fez com que ela decidisse olhar para trás, mas aqui dali fez com que ela perdesse o seu futuro. E foi transformada em uma estátua de sal. Isso é uma história que não está na Bíblia por acaso. Está na Bíblia para nos trazer um aprendizado. E nós precisamos atentar para isso, que essa história pode trazer um sentido figurado do nosso próprio passado, de nós não termos que estar olhando para certas coisas do nosso passado que estão nos paralisando. Se coisas no seu passado paralisam a sua vida, se coisas no seu passado traz dor para a sua vida, se coisas no passado desperta
coisas desagradáveis, querido, você não pode continuar olhando para trás, porque isso vai tornar você como uma estátua de sal, no qual você não anda mais. Sua vida para ali por conta de dores, decepções, tristezas. Se essas coisas do seu passado não interessam mais, entende? Então, se não aprendermos essa lição, nós ficaremos impedidos de viver para Deus. Ninguém cresce em Deus olhando para coisas do passado que paralisam a nossa vida. E muitas pessoas têm sim suas vidas paralisadas por conta de coisas do passado. Quem vive olhando para trás, vive sim como uma pedra de sal. Não prospera, não anda, né? Quem vive remoendo o passado nunca terá a visão do seu futuro, porque ele não consegue ver o que está na frente, só consegue ver o que está atrás. Eu quero destacar aqui algumas coisas que diretamente está ligado ao passado, diretamente está ligado ao olhar para trás. Queridos, todos nós aqui, é óbvio isso, nós temos um passado. Sim ou não? Nós temos um passado, e esse passado tem lembranças boas, lembranças ruins, experiências boas, experiências ruins, experiências agradáveis e experiências desagradáveis. Todos nós temos isso sim no nosso passado. Mas qual é o perigo do passado? Eu vou mostrar aqui apenas 3 pontos interessantes para serem observados, que é perigoso estar olhando. Por quê? Porque no passado podemos ter uma vida de culpa. 3 coisas que é um perigo de viver no passado. Primeira coisa é a culpa. Existem pessoas que quando olham para trás, elas vivem hoje uma vida de culpa, né? E isso são pessoas presas a erros que Cristo já perdoou. Existem pessoas que vivem culpadas hoje, com práticas que fez no passado, né, e vivem uma condenação hoje, vive debaixo de por coisa que fez, e às vezes o diabo fica trazendo na memória, ó, você que só quer ser crente, só quer ser santo, mas olha o que tu fez. Olha o que tu fez o ano passado, olha o que tu fez tal dia. Fica querendo trazer a memória da pessoa coisas feitas no passado. E às vezes, quando olha para seu passado, olha para trás, acaba ficando preso numa culpa ou em uma condenação. Então, o primeiro ponto a ser destacado do perigo de coisas que podemos encontrar no passado é ter uma vida de culpa. Viver se culpando ou viver se condenando. Às vezes tem pessoas que, sei lá, às vezes teve uma discussão com um parente, sei lá, uma mãe, um pai, não sei, e na outra semana talvez perdeu o pai ou perdeu a mãe, e de repente viva toda a vida agora numa culpa porque não deu tempo de se desculpar, e isso tem impedido a pessoa de viver. Isso é só um exemplo de diversas coisas que o ser humano acaba se prendendo a uma culpa do passado. Você está aqui? Ficou tão silencioso que eu pensei que eu estava só. Mas foi um bom silêncio, sabe? Não foi um silêncio ruim. É um silêncio de quem está recebendo ou de quem está prestando atenção. Então, qual o perigo de viver no passado? O primeiro perigo é a culpa. Viver uma vida de culpa. Segundo é a mágoa. E essa pega muita gente, né? Porque a mágoa, ela vai ter, a pessoa vai ter feridas. A mágoa, podemos falar que a mágoa, nesse sentido de olhar para trás, são feridas antigas que impedem novos relacionamentos. Às vezes a pessoa não cresce na igreja, não serve tão bem na igreja, se decepcionou em tantas igrejas, teve tanta decepção com igrejas, com pastores, sei lá, que às vezes está na igreja todo cismado, um pé lá, um pé meio cá, não sabe se realmente fica ou se não fica, se abraça essa visão ou não, porque teve muitas decepções em outras igrejas e às vezes chega na nossa igreja aqui e não consegue se desenvolver como era para se desenvolver, às vezes por conta de mágoas, de dores. Muitas pessoas elas sofrem dentro de igrejas que não era para acontecer. Igreja não é um lugar de pessoas estarem sofrendo. E a pessoa sofreu tanto em uma igreja que quando chega em outra igreja não quer mais servir, não quer pegar junto. E às vezes quando pega com muita reserva, com medo de se decepcionar novamente.
com medo de quebrar a cara, como quebrou a cara no passado. E isso também se torna um grande impedimento, algo que não pode acontecer na nossa vida, é algo chamado mágoa. E o terceiro e último ponto é a saudade excessiva. Tem pessoas, queridos, que o futuro não existe mais, não. Eu conheço várias pessoas assim. Tudo o que fala é só do passado. Naquele tempo. Naquele tempo o fogo descia. Naquele dia o reteté era forte. Naquele dia o tempo... E só vive do passado. Tem crente que é pior do que museu. Né? É pior do que aqueles torcedores de time que só vive da glória do passado. Só fala do passado. Amados, Deus tem uma vida para nós no futuro. E tem crente que só vive preso no passado. E tem que parar de olhar para trás para poder seguir em frente. Então, vou dar aqui alguns exemplos desses 3 tópicos que eu abordei aqui. Eu quero trazer aqui exemplos bíblicos. Se a gente for trazer exemplos de experiências de pessoas, existem diversas pessoas com esses tipos de traumas. Esses traumas que nunca foram resolvidos em suas vidas. Mas eu quero usar aqui exemplos bíblicos de pessoas ou nação, ou a própria nações que pararam, né, por conta de olhar para trás. Por exemplo, o povo de Deus, o povo que Deus tirou do deserto. Deus tirou do deserto, amado, nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós não estamos falando de 700 mil pessoas, de 500 mil pessoas. Estamos falando de milhões de pessoas que Deus tirou do Egito. Deus tirou do Egito, mas foi uma nação. Oricuri tem o quê? 70 mil habitantes por aí, 70, 72, às vezes bem menos ou mais. Essa média, 70 mil, não chega nem perto de 1 milhão. Está muito distante de 1 milhão. E Deus tirou 1 milhão do Egito, e daquele 1 milhão... Preste atenção, como o passado pode roubar a bênção de Deus em sua vida. Preste atenção nisso. De mais de 1 milhão de pessoas, sabe quantas tomaram posse da bênção? Sabe quantos tomaram posse da terra que Deus prometeu? 2 pessoas. E a maioria delas não entraram na bênção da promessa porque eles estavam olhando para trás. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. É tão de um jeito que olha o que a Bíblia diz aqui, em Números, capítulo 11, versículo 5. Números, capítulo 11, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. E se eles murmurando, entenda, eles estavam como escravos no deserto, ou no Egito, escravos. Nós sabemos que escravos não têm liberdade nenhuma, escravos não têm querer. Eles estavam lá como escravos, mas eles viviam olhando para alguns momentos bons que eles tinham. Se era que tinha escravo, teria algum momento bom. No Egito, eles falando aqui, ó. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, até da cebola e do alho. O povo estava trazendo lembrança do Egito, onde eles eram escravos. Eles vivendo presos, de onde Deus tirou eles. Assim, no trajeto, eles pararam no deserto e ficavam trazendo lembranças de coisas do Egito. A mentalidade deles era tanta de escravo, a mentalidade deles era uma mentalidade tão ponto do passado que eles viviam, que aquilo impediu deles entrarem na terra. E fez com que roubasse a bênção de Deus na vida deles. Entenda, o olhar para trás daquela nação impediu a bênção de Deus na vida deles. O que eu quero dizer para você é que se você ficar olhando para coisas do seu passado, você estará perdendo o melhor de Deus em sua vida. Deixe de olhar para trás e prossiga para o seu futuro. Você está aqui ainda? Amém. Glória a Deus. Deus tem um futuro, amados. Mas para isso você precisa sair do passado, das coisas mal resolvidas. Então esse eu achei como um ótimo exemplo de pessoas que ficam lembrando de coisinhas boas do passado e perdendo o melhor de Deus para o seu futuro. O segundo ponto é a mágoa, que eu quero abordar aqui. E a mágoa, querido, como já foi dito, são feridas antigas que impedem novos relacionamentos.
Existem mulheres que, às vezes, em um primeiro casamento, sofreu tanto no primeiro casamento, mas sofreu tanto, que acabou se separando, ou ficando viúva, não sei. E aí, por conta do passado, ela não consegue ter uma nova vida. E quando casa, muitas dessas mulheres, quando casam, acabam trazendo todo o seu passado para o seu casamento e nunca vai ser uma pessoa feliz, nunca será uma pessoa bem realizada e vai levar infelicidade para o novo casamento. Porque ainda no novo casamento está com a bagagem antiga de todo o sofrimento que teve, porque não tira os olhos do passado. Não para de olhar para trás, para todo o sofrimento. E tem pessoas que se você for conversar com elas, é só remoendo a desgraça que sofreu no passado. Você encontra essa pessoa 3 anos depois, está lá ela com a mesma história da desgraça do passado. Você encontra essa pessoa 10 anos depois e você vê que ela ficou 10 anos como uma estátua de sal. Para trás, olhando. Não tira, não vira, não mexe a cabeça, não é só assim, ó. Só vive assim. Se você encontrar a pessoa for conversar, ela só conta história de lá. Ela. Mulher eu apanhava todo dia. Mulher não sei o quê. Homem de Deus. Aquele homem era ruim. Né? Aí casou e vive cismado com o novo marido e falando as mesmas crecas do passado. Tem que deixar isso de lado e seguir para o novo que está na frente. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Eu vou dar aqui um exemplo, se tratando de mágoas, uma pessoa que teria motivo suficiente para ter mágoas, mas decidiu não ter. Mágoa é uma escolha, repita comigo, mágoa é uma escolha. Você escolhe se quer ou não a mágoa. Mas ela vem sorrateira, ela vem como quem não quer nada e acaba se instalando no coração das pessoas. Eu vou colocar aqui o exemplo de José do Egito. Quem nunca ouviu falar da história de José? Você vê que José, ele era muito amado pelo seu pai. E o amor que o pai dele tinha por José fez com que os outros irmãos tivessem inveja dele e que odiassem ele. E chegou um momento que eles decidiram em matar José por questão de inveja do irmão. E aí, um deles resolveu não matar. Aí entraram no acordo e fizeram o quê? Venderam José como escravo. Agora, coloca-se no lugar de José, nem que seja por uma fração de segundos. Imagina aí você sendo vendido como escravos pelos seus próprios irmãos. Se imagina a dor. Imagina o sentimento de dizer, cara, meu irmão me vendeu para esse povo que eu não sei nem quem é esse povo. E me vendeu como escravo. E chegaram em casa e contaram a mentira, dizendo que uma fera tinha devorado o irmão. E estava ele lá como escravo. Gente, quem aqui gostaria de ser vendido como escravo pelo seu próprio sangue? Agora, imagine se isso acontecesse com você, como você iria administrar isso? Tem pessoas que ficam depressivas e passam a vida toda, amados, porque o pai ou a mãe deu um presente para os 2 filhos e uma cor era diferente, só a cor era diferente, era o mesmo presente. Aí porque a cor é diferente, passou o resto da vida com mágoa do pai ou da mãe. Por causa de um presentinho que a cor não foi igual. Ah, meu pai achei meu irmão mais importante do que eu, porque o azulzinho era o que eu queria e deu para ele. E fica com aquilo preso o resto da vida. E às vezes, coitado do pai e da mãe, nem sabe, mas ficou aquela raiz da amargura por causa de um presente que o pai ou a mãe quis agradar. Agora imagina ser vendido como escravo. E José foi. José foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, foi incriminado por algo que não realizou, ficou preso e na prisão ele estava ali sem ter feito nada de errado. Vendido como escravo e acusado de um crime que não praticou. Mas José não guardou mágoa no seu coração com a maldade que fizeram com ele. E na primeira oportunidade que ele teve, ele poderia ter mandado matar
todos os irmãos dele. Porque o poder que José tinha naquele momento, quando os irmãos encontrou os irmãos, ele tinha o poder suficiente para mandar matar todos eles. Mas José decidiu ter uma vida sem mágoa. Ele não quis vingança contra os seus próprios irmãos. E, queridos, e o perdão, ele está ligado a você não olhar para trás. Interessante é que o primeiro filho de José, conhecido como Manassés, significa Deus me fez esquecer. Queridos, você tem que esquecer coisas do seu passado. E quando falamos esquecer, não significa perder a memória. Quando falamos esquecer, não é que vai ser apagado, não tem como apagar algo de sua memória. Quando falamos esquecer, queridos, é você lembrar daquilo e não trazer dor. É você lembrar daquilo e não paralisar você. É você olhar para aquilo e estar bem resolvido. E quantos de nós, quantas pessoas aqui não já tiveram decepção, seja familiar, seja no trabalho, seja onde for, e quer viver com a mágoa, com o ressentimento, e isso paralisa a vida das pessoas, entenda? A mágoa vai paralisar o seu crescimento. A mágoa vai roubar o melhor de Deus da sua vida. Digam, melhor é perdoar. É resolver essas coisas do passado. Meu querido, já fizeram tanta coisa ruim comigo que você não imagina. Queridos, o mundo é tão de um jeito que você pode chegar em um ambiente onde você não conhece ninguém e alguém só em olhar para você já não foi com sua cara. E aí esse tipo de pessoa vai lhe perseguir, vai lhe destratar, lhe maltratar, lhe ignorar, fazer com que você se sinta uma pessoa zero à esquerda. E sabe o que a gente deve fazer com isso? Nada. Ignorar completamente. Eu nunca esqueci um dia que eu fui em um acampamento de crente. Eu estava lá, eu era uma pessoa cheia de complexo de inferioridade, e quando os crentes se juntavam, eu ficava na minha, isolado, quase não conversava com ninguém, quase não falava com ninguém. Eu era praticamente, eu jurava que eu era um ser invisível. Jurando eu que era. Mas é aí onde você se engana, onde você chegar, você é visto. Aí fizeram lá uma brincadeira, a brincadeira, colocaram lá uma caixa, um negócio assim para as pessoas olharem. Contaram a história que aquela imagem era alguém que precisava muito de ajuda, era uma pessoa que precisava demais do apoio dos outros, era uma pessoa que precisava muito de sua ajuda. Contaram uma história triste daquela pessoa. E todo mundo, e tinha fila para cada uma pessoa ir olhar quem era. Aí todo mundo que chegava lá, que olhava o espelho, a maioria começava a chorar, começava a se cair no chão e dizer, misericórdia, que pessoa é essa? Eu ficava imaginando uma pessoa que sofreu um acidente, ou que teve um derrame facial, alguma coisa, sei lá, deixa essa pessoa toda deformada. Eu precisava de uma coisa assim na minha mente. Aí a maioria que chegava lá começava a chorar, e o pessoal lá contando a história, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa é assim. Sabe essas pessoas sabem contar uma história bem dramática? Aí foi. Quando chegou a minha vez que eu olhei, era um espelho. Eu olhei assim e disse, eita, cabinha feio. Oxe, misericórdia. Rapaz. Aí saí. Aí depois chegou outra irmã lá, essa irmã chorou. Aí depois chegou para mim e disse, eu quero pedir perdão a esse irmão. Eu digo, gente, e eu existo? Eu sou visto? Eu quero pedir perdão, porque a primeira vez que eu vi ele, eu não fui com a cara dele. Eu, misericórdia, só em me ver, irmão. Eu não gostei dele. Achei metido. Oh meu Deus, eu metido. Aí, contou lá uma história, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, rapaz, como é que alguém pode não gostar de você sem você ter feito nada com ela? Porque aquela irmã não deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, por causa de tanto complexo que eu tinha de inferioridade. Mas ela traduziu como boçalidade. Às vezes você julga alguém por boçalidade e às vezes a pessoa não é nada mais, nada menos do que uma pessoa altamente tímida. E você julgando a pessoa errada. Quantos de nós aqui
não já fomos, digamos, maltratados ou, sei lá, às vezes até humilhados por pessoas, mas nós devemos administrar isso como pessoas maduras, como filhos de Deus, sabendo, eu sou bem resolvido com isso. Eu não vou ficar com mágoa, não. Nós não devemos guardar mágoas por nenhuma hipótese. Então, o primeiro ponto que eu falei aqui sobre esquecer é por questão a saudade excessiva, pessoas que só se lembram do que tinha de bom no passado, não conseguem ver nada de bom para o seu futuro. O segundo, a mágoa, ou o segundo, a culpa, não, o segundo, a mágoa, né? E o terceiro e último agora que eu vou falar é a culpa. A culpa está relacionada a pessoas presas a erros que Cristo já perdoou e outras coisas. Eu quero trazer como maior exemplo aqui de culpa, não viver assim pela culpa do que você errou no passado, do que você fez no passado. Queridos, o que você fez no passado tem que ficar no passado e pronto. Amém, amém? Filipenses capítulo 3, versículo 12, nós vamos ver aqui Paulo. E Paulo era uma pessoa que errou muito no seu passado. E Paulo era uma pessoa que tinha motivos suficientes para não avançar em Deus. Paulo foi uma figura muito importante no cristianismo, porque Paulo ele praticamente escreveu quase todo o Novo Testamento. Mas se Paulo fosse parar para olhar para o passado, se Paulo fosse parar para olhar para trás e ele se prendesse àquele passado, ele não teria sido a pessoa que foi tão importante no reino de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está falando, não que eu já tenha recebido ou que eu tenha obtido a perfeição. Ele já está sendo bem sincero aqui. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí o próximo versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do quê? Das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Aí o versículo 12, o versículo 14 diz: prossigo para o quê? O alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Pode voltar para o 13 aí, por favor. Entenda, Paulo ele entende que tem um alvo, Paulo entende que ele tem um foco, mas o passado dele poderia impedir esse foco. E é muito lindo quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo entendia, querido, que se ele ficasse olhando para trás, ele jamais iria avançar. Repita comigo, se eu olhar para trás, eu não posso seguir para frente. Sabe? O que Paulo deixa bem claro nesse versículo, querido, é que, primeiro, temos que para seguir em frente, nós precisamos deixar de olhar para trás. Ele deixa claro que deseja alcançar aquilo que Cristo conquistou para nós. Cristo conquistou algo para nós, mas se nós ficarmos olhando para trás, nós não iremos alcançar o que foi conquistado. Então, outra coisa que ele deixa claro no versículo é que ele diz, eu prossigo para o alvo. Como também ele diz, eu prossigo para o prêmio. Sabe? E precisamos aprender algo, querido. Precisamos aprender a esquecer o passado. Se não esquecermos o passado, nós não iremos alcançar o prêmio que Cristo já preparou para nós. Sabe, o passado de Paulo foi terrível. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, só para você ter ideia do passado de Paulo. Coloca aqui, abra por favor aí, Atos, capítulo 9, versículo 1. Olha, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o que era que ele respirava. Volta aí o versículo. Respirando ameaças e morte. Contra quem? Os discípulos de Jesus. Paulo, ele perseguia os discípulos de Jesus
para que esses discípulos fossem mortos. Versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então, Paulo, ele era mais ou menos esse tipo de pessoa. Outros textos dizem que Paulo ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para serem mortos no outro dia. Esse era Paulo. Agora, raciocina comigo, imagina comigo. Os dias de hoje tivesse uma perseguição contra os crentes. Um homem como Paulo, entrando nas casas, arrastando ali os homens e as mulheres para serem mortos. E de repente diz o seguinte: Paulo agora é crente. Aí Paulo está na igreja pregando, uma criança órfã de pai, órfã de mãe, porque o pregador matou ou estava envolvido na morte do pai e da mãe. Imagina aí. E imagina Paulo saber que muitas crianças que ele viu na igreja, muitas crianças que ele viu estavam órfãos, abandonadas. Porque ele foi o responsável por aquelas crianças estarem sem pai e sem mãe. Agora começa a imaginar Paulo olhando para o passado dele, se Paulo poderia avançar. Era impossível Paulo, por isso que ele escreveu esse versículo, porque ele sabia o passado dele. Queridos, muitos crentes, eles têm muita deficiência em perdoar a si mesmo. E o ser humano, ele é um grande expert. O ser humano, ele é um tipo de ser que consegue ser carrasco de si mesmo. Você sabe o que é carrasco? Não sabe? Sabe. Você assiste filmes, né? Viu que o carrasco era aqueles homens que usavam aquelas máscaras, né? Que ia lá só por mandato do rei matar as pessoas, degolar as pessoas, arrancar a cabeça das pessoas. Ele vivia praticamente disso. Era a profissão dele, o carrasco. Mas muitos crentes, eles são carrascos de si. Por quê? Porque eles não conseguem perdoar a si próprios por coisas do passado, por coisas que fez, né? Não foram coisas boas, mas você jamais vai poder avançar para o futuro sem você também se perdoar o seu passado. Você precisa perdoar o seu passado. E como eu já falei, o perdoar é o esquecer, que não é esquecer, apagar da memória. É quando lembrar daquilo, você não ter mais peso e nem condenação. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 25, precisamos entender uma coisa. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, a partir daquele dia, para Deus nós deixamos de ter passado, nós não temos mais passado. Você pode ter passado para seus parentes, amigos e familiares, mas para Deus, aquele passado não existe mais. Diga assim: eu não tenho passado para Deus. Por quê? Porque Deus ele já nos perdoou. Lá em Isaías 43, verso 25, diz o seguinte: Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não. Agora tem muito crente que Deus já perdoou seus pecados, mas ele não tem perdoado a si mesmo. O ser humano ele tem uma grande deficiência de perdoar a si e fica se culpando por coisas que Deus já o perdoou. Lá em Hebreus capítulo 8, diga: Deus não se lembra dos meus pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades os usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra do seu passado, Deus não se lembra do que você aprontou. Imagine se Deus fosse olhar para o meu passado, eu que pegava a Bíblia para fazer baseado, maconha, para fumar na folha de Bíblia. Se Deus for julgar em conta isso. Mas eu não tenho um passado para Deus. Eu me lembro uma vez, estava lá em casa,
Lá com uma galera lá. E aí, vamos puxar vamos. Aí, cadê papel? Eita, papel não tinha papel. Aí eu lembrei, tem uma Bíblia ali quando eu ia para a igreja. Peguei a Bíblia, não prestava, não, era fino demais. Colocava em duas para ver se auxiliava. Aí fazia o baseadozinho, né? Aí ia dar os tragos. Imagina se Deus, quando eu me dizia que era ateu, que vivia falando palavrão com Deus. Imagina se Deus fosse levar em conta o meu passado. E se eu ficasse preso a isso? Rapaz, para mim não tem mais perdão, não. Eu fumei a Bíblia com baseado. Não tem perdão mais, não. Eu criticava Deus, eu xingava Deus, dizendo que Deus não existia. Né? Olha se Deus fosse fazer conta disso. Mas ele deixa bem claro. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga assim, Deus não se lembra do meu passado. Então aprenda a esquecê-lo. E prossiga para frente. Se levante. E se você está na igreja e não consegue servir porque você tem traumas do passado, esquece isso, meu querido. Avance no seu chamado. Avance no reino de Deus. Fique servindo sem reservas. Ai, que meu pai me tratou mal, minha mãe me tratou mal, eu sou bichinho deu, agora fica para sempre assim. Existe toda uma vida à frente, meu querido. A vida é linda, a vida é perfeita, a vida é boa. Para ser vivida, eu vou viver preso porque alguém me distratou. Eu já contei várias vezes aqui a história. Uma das primeiras choques que eu tive na igreja foi com um pastor. E o pastor lá estava chamando os homens da igreja lá para cavar eu já falei aqui algumas vezes, para cavar lá uma fossa. A fossa do banheiro da igreja estava sendo feita. Eu fui lá, mais outro rapaz cavar. E era eu outro. E a gente estava fazendo um concurso que era mais magro. Se era eu ou se era o outro. Eu era tão magro que eu colocava pedra no bolso para o vento não me levar. Era magro demais. Ó. Eu tinha dó de mim. Pai, não engorda não, engorda. Tanto que eu comia não engordava. Você conhece pessoas assim, né? Você não sabe para onde vai. Uma pizza grande eu comia sozinho e não enchia. Hoje eu só consigo comer 3 fatias. Estava gravando na fossa. Os filmes, coisa mentirosa é filme. No filme eles pegam uma pá e cavam uma cova com uma pá. E eu estava com picareta, pá, enxada, passou o dia todo e deu aqui só a cova. Na batata. Abaixo da bolacha, entre a bolacha e a batata da perna. E isso, as mãos estouradas de calo e o sangue descendo. Aí o pastor chegou. Olhou assim e disse, cadê os homens? Eu olhei para o parceiro assim, eu digo, a gente é o quê? Quando foi a noite, estava o pastor na igreja brabo. Cadê os homens dessa igreja? A gente convocou os homens da igreja para cavar aqui a fossa, não veio 2 maguinhos velho de nada. Os bichinhos assim se cagando. Eu estou falando essa palavra um pouco feia porque ele falou isso mesmo, imitando a gente. Os bichinhos assim, ó, se cagando. Eu vejo os homens. Gente, se eu pegasse aquilo dali, poderia ter sido um trauma para toda a minha vida. Eu nunca servi em uma igreja. Você entende isso? Nós temos que aprender a proteger nossas emoções, a proteger nossa mente, a proteger nossa cabeça de pessoas. Às vezes as pessoas não têm nem a maldade de nos ferir, mas se nós não nos guardarmos, não souber guardar, filtrar, nós seremos feridos. Existem mães que são intrigadas de pai, ou existe mãe que é intrigada de filho, filho intrigado de pai, porque as pessoas às vezes não sabem filtrar o que se deve guardar dentro de si. E passa o resto da vida com trauma com pai, trauma com mãe, porque está preso ao passado. E a mensagem de hoje é: não olhe para trás. Esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para um futuro lindo que Deus tem preparado para você. Diga assim: Deus tem um lindo futuro para mim. Aleluia. Diga: eu viverei o melhor de Deus. Diga: eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus.
Queridos, ligar ao passado, ligado a isso, está o perdoar. É impossível você seguir para frente sem perdoar muitas coisas que as pessoas não fazem de mal. E perdoar, querido, esquecer anda de mão dadas. Esquecer de perdoar. Não é igual aquelas pessoas, pastor, eu perdoei. Eu perdoei, pastor, mas eu nunca vou esquecer aquilo que foi feito. Isso não é perdão. Mas, pastor, você não sabe não o que fulano fez comigo. Agora tu vai ver o resto da vida assim. É até irracional, gente. Mágoas é uma coisa irracional. Falta de perdão é uma coisa irracional. Você só pode ser livre no dia que você aprender a perdoar. E nunca vai faltar pessoas para querer nos agredir. Nunca vai faltar pessoas para querer nos puxar para baixo. Nós não estamos isentos disso não. Mas todos nós podemos nos proteger de todos esses ataques. Aleluia. Aprenda a perdoar a si mesmo e depois aprenda a perdoar os outros. Paulo teve que esquecer o passado para poder seguir em frente. Senão ele não teria seguido. Por isso que ele escreveu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E geralmente a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a perdoar a si mesmas. Esse é o grande problema. E uma vez que você perdoar a si mesmo, você já estará apto também para perdoar os outros. Então, perdoe os seus erros do passado. Perdoe seus passados, ou seus fracassos. Perdoe suas falhas. Deus quer te fazer andar para frente. Mas ninguém consegue fazer com que alguém ande para frente se a pessoa só andar assim. Vai tropeçar, vai cair, não vai muito longe. Então, ficar preso no passado, quem fica preso no passado não tem como andar para frente. Às vezes as pessoas não querem perdoar porque elas pensam que aquela pessoa está ficando impune. É isso que elas pensam. Não, se eu perdoar fulano está impune. E tu vai passar o resto da tua vida numa prisão. Querido, o maior mal que você pode fazer para quem te faz mal é você perdoar essa pessoa. Porque ficar com raiz de amargura, gente, isso é algo muito sério, porque a raiz da amargura, a falta de perdão, entenda, só para me encerrar, que eu só quero que você entenda isso. Se você entender isso, você vai sair daqui diferente. Entenda isso. Deus, quando criou o ser humano, nós somos criados de um jeito perfeito. E o nosso corpo, ele não foi criado para suportar determinadas coisas. Exemplo, nós temos aqui atrás as cadeiras de plástico. Essas cadeiras de plástico, nós sabemos que ela não suporta o mesmo peso que essa cadeira consegue segurar. É ou não é? Existe um certo limite de peso. Então, quando você colocar algo muito pesado numa cadeira dessa, ela não vai conseguir conter. Ela vai se romper por conta de um peso. O nosso corpo, ele foi projetado por Deus para não estar no ser humano mágoas, amargura, falta de perdão. Essas coisas, nosso corpo não consegue lidar com isso, porque nós não fomos criados para suportar essas coisas. E quando o ser humano começa a ter mágoas, raiz da amargura e falta de perdão, essas coisas começam a destruir o seu próprio corpo. Você vai começar a sentir dores. Sei lá, dor de cabeça, sei lá se é nos quartos, se é na cozinha ou é na sala. Vai começar a sentir dores. E você vai procurar médico, vai procurar fazer exame, nunca vai resolver o problema dessa dor, porque essa dor é provocada por algo que é sentimental, é algo emocional, é algo que não é físico. E não tem remédio no mundo que vai curar essa dor, porque essa dor só vai sair no dia que você liberar o perdão. Tem pessoas que vivem a vida toda com dor de cabeça, com enxaqueca, Eu sei que existem dores físicas que é provocado por danos físicos.
Eu não estou dizendo que não existe, existe. Mas existem dores que quando a medicina não consegue ter um diagnóstico, que faz exame e diz, não era para ter nada. Quando chega a esse ponto que a medicina diz, olha, não era para ter nada e tem uma dor aí, é porque essa dor é dor provocada por falta de perdão. É dor provocada por raiz de amargura. Sabe? São coisas que destroem o ser humano. Nós não fomos criados para a amargura. Diga assim, eu não nasci para a amargura. Diga, eu não fui criado para o ressentimento. Se isso existir na sua vida, você vai sofrer. Porque é algo que nosso corpo não suporta. E se existir essas coisas, você vai colher o dano. Libere as pessoas que estão trancadas no seu coração. Abra a gaiolinha e deixe essa pessoa ir viver a vida dela. Não vale a pena, queridos. Não vale a pena ter uma vida de amargura. Não vale a pena ter uma vida com ressentimento, sem perdoar as pessoas. Deixe de olhar para trás e prossiga para o que está avante. Se as pessoas fez mal, deixou de fazer mal, e daí? Eu vou seguir minha vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.